Tem reunião que já nasce morta. Todo mundo entra sabendo que nada ali vai ser decidido. Mesmo assim, 8 pessoas param tudo. Alguém compartilha a tela e alguém fala: vamos alinhar melhor. Alguém anota uma ação. E no final, a única decisão tomada é marcar outra reunião. Esse é o Sem Slide. E hoje eu quero falar sobre uma das coisas mais comuns, mais aceitas e talvez mais caras do mundo corporativo. A reunião que nem deveria existir. Mas não, nem toda reunião é ruim. Algumas reuniões são necessárias. Algumas destravam problemas, reduzem incerteza, colocam pessoas certas na mesma conversa. O problema começa quando a reunião vira uma forma elegante de evitar a decisão, porque decidir dá trabalho, expõe e cria responsabilidade. Quando alguém decide, alguém passa a responder por aquilo. Então, muitas vezes, em vez de decidir, a organização faz algo bem mais confortável. Ela alinha com uma área, depois alinha com outra, depois chama stakeholders, cria um grupo, depois agenda follow-up, e quando a gente percebe uma decisão que deveria ter sido tomada em 15 minutos, porque era óbvia, virou uma sequência de reuniões que consomem semanas. Às vezes, a reunião não existe para resolver o problema, ela existe para diluir a responsabilidade pelo problema. Existe um livro bem interessante do David Graeber, chamado Bullshit Jobs. Ele fala sobre atividades que parecem existir mais para manter uma aparência de funcionamento do que para gerar um impacto real. Eu acho que algumas reuniões, se não a maior parte delas, entram exatamente nessa categoria. Elas dão a sensação de movimento, uma sensação de controle, de gestão, onde todo mundo participa, todo mundo opina, todo mundo sai com a impressão de que algo realmente aconteceu ali. Mas no fundo, pouca coisa mudou. E aqui tem uma diferença importante. Atividade não é progresso. Assim como a reunião, ela não é alinhamento. A ata não é execução. A presença na reunião, ela não significa responsabilidade, necessariamente. E uma empresa, ela pode estar cheia de reuniões, e ainda assim, cheia de decisões óbvias não tomadas. O custo de uma reunião ruim não é só aquela uma hora perdida na agenda. É muito mais do que isso. É uma interrupção de foco, é energia mental que vai embora. A pessoa que sai da reunião cansada e ainda precisa fazer o trabalho que realmente agrega valor. É o time que começa o dia com 5 reuniões e termina com aquela sensação estranha de que trabalhou muito, mas que não entregou nada. E tem um custo ainda maior. Quando uma decisão demora, o problema continua andando, o prazo continua correndo e o risco crescendo. A dependência continua travada. Só que agora todo mundo pode dizer: estamos acompanhando. E essa frase é perigosa, porque muitas vezes estamos acompanhando significa apenas que ninguém assumiu o problema. Talvez a pergunta mais importante antes de marcar uma reunião, ela seja simples. Que decisão precisa ser tomada? Se não existe decisão, talvez seja um e-mail. Se não tem um conflito real, talvez seja uma atualização no sistema. Se ninguém precisa pensar junto, talvez seja só um comunicado. Se as pessoas certas não estarem na sala, talvez a reunião nem deveria acontecer. Porque reunião boa não é aquela com muita gente. Reunião boa é aquela que muda alguma coisa. Ela esclarece, decide, destrava. Ela reduz a incerteza. Ela tira o problema do nevoeiro. Se a reunião termina e ninguém sabe o que mudou, com certeza ela nunca deveria ter existido. E o teatro corporativo adora uma reunião, porque reunião tem cara de gestão. Tem agenda, convite, tem pauta, tem ata, tem próxima ação, tem gente importante. Parece sério, organizado, profissional. Mas a pergunta real é: o que mudou depois dela?
Alguém assumiu uma decisão? Algum risco foi enfrentado? Algum conflito realmente resolvido? Alguma prioridade ficou mais clara? Ou só saímos todos com mais um compromisso na agenda, um follow-up? No fundo, muita reunião existe porque ninguém assume e fala: isso aqui não precisa de uma reunião, precisa de decisão. Talvez maturidade organizacional seja exatamente isso. Não é colocar mais gente na sala, é colocar mais clareza na conversa. Não é criar mais fóruns, mas tomar melhores decisões. Não é acompanhar tudo, mas saber o que realmente precisa de atenção. Porque no mundo real dos projetos, o problema muitas vezes não é a falta da reunião, é a falta do dono. Não é falta de prioridade, mas falta de coragem para encarar o que todo mundo já percebeu. Então, da próxima vez que alguém disser, vamos marcar uma reunião, talvez vale perguntar, para decidir o que exatamente. Se a resposta não vier clara, talvez, ou provavelmente, essa seja exatamente a reunião que não deveria existir. Agora, eu desafio você a se lembrar de uma reunião que não deveria ter acontecido e compartilhar aqui nos comentários, sem citar nomes. Esse foi o sem slide, sem filtro, sem teatro, só a parte que normalmente não cabe na apresentação.